Então, aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a nossa auditoria, sobre a nossa experiência fiscalizando o Plano Nacional de Logística, né? Então, vou pedir para colocar o slide, por gentileza. Beleza. Pessoal, vou ficar em pé mesmo, porque está muito frio para ficar sentado, né? Então, primeiro eu gostaria de te agradecer a equipe, foi uma das melhores equipes que eu tive o prazer de trabalhar no tribunal. Agradecer também ao Bruno Martinello, que era o secretário à época, hoje é o auditor-chefe. E não poderia deixar de te agradecer aqui meu grande amigo Rafael de Bello. Na época eu trabalhava na CEINFO Operações. Aí ele me indicou para participar desse trabalho, mesmo a gente estando na época com um tema tão importante que era o combate à corrupção, mas ele entendeu que isso daí era um trabalho estruturante para o país. Ele já tinha feito o mesmo, indicando o colega Calenos para trabalhar com as obras paralisadas, então tem todo o meu respeito e admiração, de Bello. Então, o que a gente vai conversar? A gente vai falar primeiro por que nós colocamos 5 auditores com alto custo para a sociedade. Nosso salário é muito alto para ficar tanto tempo fiscalizando algo, então tem que ser algo importante para o Brasil. O que a gente encontrou? O que a gente encontrou de bom, o que a gente encontrou de ruim? E quais foram as recomendações, né? Então, por que auditamos o planejamento logístico do Brasil? A ideia é falar um pouquinho também sobre a atuação do TCU no controle. Nesses 10 anos, 11 anos que eu estou no TCU, eu vejo uma evolução bem nítida. Antes a gente focava muito nas etapas tardias. Quando eu entrei no tribunal, a gente analisava muitas obras, execução. Só que naquela época, a gente via que muitos dos problemas não eram nos contratos, eles vinham bem antes. Até a fala da Adriana no primeiro dia, né, sobre o planejamento. Então a gente passou, em vez de focar só nos efeitos, nos danos, para começar a focar também nas causas. E aqui, se eu perguntar para cada um qual que é a causa, eu acho que provavelmente todo mundo ia ter a noção que é muito antes da execução do contrato. Nesse sentido, eu vejo uma evolução, isso aqui é a minha opinião, né, do tribunal cada vez auditando mais cedo. A gente estava nos contratos, passou para os projetos, estudo de viabilidade, e essa auditoria a gente está analisando a tomada de decisão. E qual que é a raiz do problema logístico brasileiro, né? Isso daí não sou eu que estou dizendo, não, é o FMI. O Instituto afirmou que a principal falha do Brasil era a priorização estratégica dos investimentos. Ou seja, como que a gente aloca os recursos para definir. E quais são os impactos disso? Aí a gente está vendo uma fila de caminhões para entrada no porto. Então, o nosso planejamento logístico é extremamente ineficiente. Talvez um dos mais ineficientes do mundo. E o que isso daí representa? 13% do nosso PIB, de todas as riquezas produzidas no país, são gastas com logística. Só que o que é 13%? Parece um número meio aleatório, né? Mas é o dobro que um país desenvolvido como os Estados Unidos gasta. Então, vamos pegar aqui 5% do nosso PIB, de todas as riquezas do país, são desperdiçadas pela nossa ineficiência logística. Mas continua sendo só porcentagem, né? Parece algo abstrato. Isso daí, o nosso gasto com logística no país é R$1 trilhão, 1.200, né? É um número tão grande que se eu fosse colocar aqui por extenso, ia ser 1,0000000 mais zeros, ia ficar difícil até enxergar. E é lógico que tem que gastar com logística, mas a gente poderia gastar 500 bilhões a menos. Isso é equivalente a um Maracanã por dia. Então, é importante que a gente melhore a nossa eficiência. E por isso nós estamos auditando. Por isso colocaram 5 auditores para analisar. E aqui, por que a gente está nessa situação? Qual que é o percentual de transporte ferroviário? O que vocês acham? Quanto? São 17% do total das cargas, ou seja, menos que 1/5.
É um número baixo, né? Imagina um país de dimensões continentais, a gente ter que transportar por caminhão 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros a safra. E esse número ainda é mais absurdo quando a gente olha que só 4% do valor agregado é transportado. Ou seja, 4% do valor transportado é por ferrovias. Hoje a gente só transporta por ferrovia minério e grãos praticamente. E a nossa matriz rodoviária, né, 66% total, 83% do valor. Não é à toa que as nossas estradas são uma das mais perigosas do mundo. Foram 64 mil acidentes em rodovias federais. É muito difícil fazer a manutenção. Ontem a gente falou bastante sobre manutenção rodoviária, mas é muito sobrecarregada. Não são os carros que danificam o pavimento, são os caminhões. E isso daí é constantemente noticiado nos jornais, né? Tem uma matéria do Fantástico que eu acho uma das mais excelentes didáticas, né? Eles são 10 vezes mais didáticos do que eu conseguiria ser. E eles mostram que o nosso transporte é um dos mais caros e ineficientes do mundo. E aí eu vou passar um vídeo, são só 40 segundos, mas ajuda a ilustrar um pouquinho essa situação. Poucos investimentos, obras paradas, decisões na contramão do mundo. O transporte de cargas no Brasil é um dos mais caros e ineficientes do planeta. E quem paga é você. No Brasil, os caminhões, que gastam 7 vezes mais combustível do que o trem, levam 60% da carga transportada. O modelo brasileiro é a estrada. Mas que estradas! No ranking de 136 países, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, estamos em 109º lugar em qualidade das rodovias. Então, quem paga isso daí é você, quem paga isso daí sou eu, quem paga é a Amanda, o Flávio, o Mariel, todos nós, né? Sai do nosso bolso, né? Quando a gente compra arroz, feijão, tudo isso daí tem o custo incorporado do transporte, que é altíssimo. Isso daí impacta principalmente a parcela mais pobre da população. Então, melhorar a logística, a gente está melhorando a vida de todo mundo. E o nosso planejamento é utilizado, como que a gente chegou nessa situação, né? À toa, né? É lógico que desde 1950 tem um foco em rodovias, a gente não está falando de um problema recente, mas o que a gente nota é que piorou em vez de melhorar. Em 2005 a situação era melhor do que hoje, eram 58%, hoje 68% transportado por rodovias. E não é por falta de plano não, pessoal. A gente teve 4 planos em 11 anos. Aqui o país gosta de fazer plano, só não gosta de utilizar, né? E esses planos, quando você olhava, ele vinha lá no prefácio. Esse plano aqui é de Estado, esse plano aqui é para mudar o país, esse plano aqui é para todos os governos seguintes. Aí passava 2 anos, trocava o governo, trocava o plano e ninguém seguia. Então, são os chamados planos de prateleira. São documentos que custam, cada um, dezenas de milhões de reais, não é centenas, não. E vão ficar numa prateleira de ministério. Plano bonito, colorido, cheio de mapas, mas que não atuam, não ajudam na tomada de decisão. Eles poderiam até ajudar, mas as decisões geralmente são por barganhas políticas, decisões... às vezes eu não estou demonizando a política, mas o critério técnico muitas vezes é desconsiderado. Então, tudo que a gente falou até agora foi do passado, mas para a gente entender melhor o PNL, entender a importância do impacto, esse era o desafio do PNL, né? Vencer esses obstáculos. E o que vocês acham? Acham que o PNL 2035 ele foi melhor do que os anteriores? Então, isso é o que a gente vai responder agora. Então, é o nosso 5º plano logístico. Em 14 anos, 5º plano logístico. Na Alemanha, o plano realmente dura o período. Desculpa, eu acabei falando aqui. Quem quiser saber mais, as constatações são o Acórdão 1472/2022, o ministro Antônio Anastasia. Aqui, pessoal, é só uma síntese, não tenho a pretensão de esgotar o trabalho,
mas a gente vai dividir da forma mais didática possível quais são as constatações. Primeiro, é importante falar de algo bom, né? Até agora só foi tragédia, só problema. Vamos falar sobre algo positivo, que está frio demais para a gente falar só sobre tragédias. E graças a Deus a gente tem coisas boas para falar do PNL, e muitas. Na realidade, se a gente quisesse aqui, a gente podia ficar a manhã inteira só falando sobre o que é positivo também, né? É uma surpresa ver a InfraSA, a antiga EPL, eles conseguiram de fato desenvolver uma ferramenta. Olha que eu não estou falando plano. Eles conseguiram desenvolver uma ferramenta que pode ser utilizada para melhorar a eficiência do Estado brasileiro. Por que eu estou dizendo isso daí? Foi o primeiro plano que focou no transporte passageiro. O Brasil precisa transportar sua carga, né? Então os passageiros também são importantes. E olha que interessante, eles conseguiram, com o dado de telefonia móvel, o celular de todo mundo aqui, eles conseguem mapear de onde a pessoa está indo, qual que é o ponto A, ponto B, de uma forma extremamente barata, não tem nenhuma questão de problema de sigilo, de segurança, é tudo anonimizado. Eles conseguiram identificar também de onde a carga vai do ponto A para o ponto B por meio de notas fiscais eletrônicas. Custo baratíssimo de obtenção de dados. E tem um sistema robusto para incluir todos esses dados no planejamento. Ou seja, falta de ferramenta não é. Concordam? E esse é o ponto principal. Isso foi o que mais nos surpreendeu, o que gerou um achado positivo. Foi o primeiro plano brasileiro que falou assim, não é só uma lista de obra. Eles chegaram à conclusão que se a gente investisse em tecnologia, a gente ia ter resultados melhores para a sociedade do que só uma lista de obras. Agora, como tudo na vida, vamos voltar a falar de coisa ruim, né? Vamos falar daquilo que precisa ser melhorado, né? Só que antes, a gente sempre deixou isso daí bem claro para eles, que o nosso papel era apoiar o planejamento de transporte. E com esse contato estreito, a gente conseguiu ver que é muito difícil ser gestor no serviço público. Imagina você ter que lidar com todos esses problemas históricos num ambiente extremamente hostil. E a gente tem que notar também que foi o primeiro ciclo de planejamento integrado. Então, é importante a gente sempre destacar, a gente comentou isso daí com eles, em toda oportunidade a gente fala. Eles, de fato, desenvolveram uma ferramenta poderosa. E as críticas que a gente vai apresentar aqui, em momento nenhum é para desconstrução do plano, para demérito de ninguém. É simplesmente para o aperfeiçoamento. Mas para a gente entender o que precisa ser melhorado, o que deveria ser feito? O que é um bom plano? Qualquer plano parte da premissa, onde a gente está, qual que é o diagnóstico, né? E onde queremos chegar. E o plano é simplesmente esse caminho que nos orienta, otimizando os recursos. Então, onde estávamos, qual que era o índice de acidente, onde gostaríamos de chegar, qual que é o índice de acidente, qual que é a nossa matriz, qual que é a matriz em 2035. E o que a gente constatou? Falhas de premissa e na forma de utilização. Então, o plano, enquanto ferramenta, é ótimo, enquanto plano, ele ainda é muito deficitário. Ele peca em todas as áreas, ele peca no diagnóstico, peca na priorização, peca nas falhas de visão de futuro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses problemas, né? Então, se a gente não sabe onde está, como que a gente vai resolver o problema logístico? Falhas no diagnóstico. Então, o que era esperado? Quando você vai no médico, você espera que você chegue lá, aí passa 5 minutos, ele fala, toma Novalgina, toma um paracetamol e vai para casa, sem fazer qualquer diagnóstico da sua situação. Ou então faz um diagnóstico falho, você chega lá, está com febre e fala, isso aqui é virose, pode ir embora, né? Então a gente espera um diagnóstico que seja preciso, transparente e que esteja bem claro onde a gente está com o problema. E sem esse diagnóstico, simplesmente ter uma lista de empreendimentos, a gente está falhando demais. E aí a gente vê um exemplo, a gente podia falar aqui sobre os países desenvolvidos da Europa, aí todo mundo fala, isso daí é na Europa, mas o nosso vizinho aqui, a Colômbia, está bem perto.
eles fizeram um diagnóstico extremamente transparente. E o que é interessante é que o plano não era para enaltecer o transporte colombiano, não. Já chega e fala, ó, o transporte colombiano é um dos mais caros na América Latina. Isso daí não está numa matéria do jornal, não, está no próprio plano. E o que é interessante, quem que vocês acham que está em segundo? Vão olhar ali? Não é o Vasco, não, pessoal. Desculpa aos vascaínos, né? Quem está em segundo é o Brasil, né? Isso daí está mais claro no plano colombiano, e olha que eu não sei quase nada de espanhol, vou entrar no nível básico de espanhol, mas eu consegui entender melhor vendo o plano colombiano do que o plano brasileiro. E a gente está par e passo. E olha ali o Chile, metade do que eu gasto de transporte. Então o que a gente constatou no PNL? É algo que a gente chamou de inversão da lógica de planejamento. O que você espera quando você vai fazer um investimento? Você analisa e depois decide, não é? No PNL você decidiu, depois você analisa. Você coloca toda aquela carteira de projetos do governo federal como premissa. Aí você vai colocando, e no final não classifica quais são os principais projetos. E esse diagnóstico bonito, esse mapa colorido aí, ó, verde e vermelho. Isso daí, esse diagnóstico foi depois de gastar 350 bilhões, estimar gastar 350 bilhões. Não tem um mapa desse antes, no status zero. Imagina se a gente tivesse em 2017, a situação do país estaria com certeza bem mais vermelha que a questão de acessibilidade. Mas imagina como facilitaria ver as áreas que precisam de fato de transporte. Agora, falhas na visão de futuro. Aqui não é uma falha da infra-SA, da EPL, não. O Estado brasileiro não definiu onde quer chegar em 2035. Então, se você não sabe onde você vai chegar, como que você vai priorizar os projetos? Aí a EPL, a infra-SA, sem alternativa, imagina você na situação dela. Você vai inventar as metas de Estado para o Brasil? É muito difícil, né? Eles pegaram as metas da política, objetivos do Política Nacional de Transporte, e olha que coisa interessante. Garantir a segurança operacional, promover uma matriz racional eficiente. Isso aqui é igual meta, é você saudável. Você não está dizendo o que você quer de fato. E como a gente está num painel falando sobre sustentabilidade, se eu falasse assim, Amanda, eu vou atuar no vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável do país. Agora escolhe os projetos. Você consegue? É difícil, né, Adriano? Então vamos focar nisso daí. Em todos os cenários, nos 9 cenários do PNL, a gente tem um aumento das emissões de gases de efeito estufa. Todos. Então, em 2035, se tudo continuar como está, nós vamos estar piores do que hoje. E não é pouco, não. Nós vamos aumentar em 22% a média de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente está contribuindo muito pouco para esse esforço mundial de reduzir o impacto ambiental. E se a gente olhar, e o Reino Unido, será que é igual? Eles têm uma meta escrita em lei, isso daí para eles está quase escrito em pedra, que em 2050 eles pretendem emissões líquidas zero. E podia ser, não, isso daí é só uma meta de governo. Não, em todos os setores. Tem um plano de 216 páginas só sobre o setor de transporte. E eles vão descarbonizar o setor de transporte também. Isso daí até me surpreendeu, eu estava elogiando bastante o carro elétrico, mas depois da palestra do André, eu falei, não é nem tão saudável. Mas eles também estão fazendo isso daí com ônibus, estão fazendo isso. Até as ferrovias vão acabar com com os trens a diesel. Então a gente está na contramão do resto do mundo. Então aquele discurso do governo muitas vezes não é refletido nas ações concretas dos setores. E se você não tem objetivos concretos, o que acontece? Se você não sabe para onde você quer ir, né, qualquer caminho serve. Essa frase aí você já deve ter visto, né, no país, na Alice, o País das Maravilhas, né, e a gente está vivendo nesse país. Né. E agora um ponto que chama mais atenção, falhas de priorização. Aqui
os recursos são escassos, o país é um país em desenvolvimento. A gente esperava que o pouco recurso que a gente tem fosse aplicado da melhor forma possível, né? Que o dinheiro suado dos nossos impostos fosse bem aplicado. E o que era esperado? Né? Que o plano otimizasse os recursos, ou seja, vamos ver quais são as rodovias que vão reduzir o impacto do custo Brasil. Filtro para projetos inviáveis. A coisa mais difícil, para mim, que moro em Brasília, isso daqui é uma crítica pessoal, não é uma crítica institucional, quando eu chego e vejo aquele Mané Garrincha, né, dá até arrepio, né? Numa cidade que nos nossos times aqui, não vou citar os nomes, né, mas que não tem nenhum Flamengo, não tem nenhum time de excelência, né? E a gente tem um estádio padrão FIFA. E eu lembro que quando estava em Brasília, acabou a Copa do Mundo, passou um pouquinho de tempo, não tinha dinheiro para o combustível das ambulâncias. Eu fui tirar férias em Juiz de Fora, quando eu voltei o mato estava alto, estava a notícia que não tinha dinheiro para a energia da caldeira do hospital, para esterilizar os componentes. Então, esses elefantes brancos não são admissíveis mais no Brasil. E um terceiro foco na intermodalidade. O transporte não é fim em si mesmo. Fazer obra de transporte não é só para gerar emprego, é para transportar a carga do ponto A para o ponto B. Então, imagina, a gente tem 1.800 projetos. Se eu pegar aquela bolinha preta ali, ela gera benefício ou destrói riqueza? O que é destruir riqueza? É quando os custos são maiores que os benefícios sociais. A gente não está falando aqui uma análise só financeira, não, porque tem projetos que são deficitários, mas eles geram benefícios sociais maiores que os custos. Esse daí, o que você esperava? Que o plano pegasse e descartasse. Falasse assim, decisor, isso daqui não serve para nada. Já existem projetos que vão gerar benefícios para a sociedade. Esses daí deveriam ser qualificados. A gente não vive numa tecnocracia, que o técnico vai decidir qual que é o projeto. Isso daí em lugar nenhum do mundo acontece. Mas qualificar os projetos, decisor, esses projetos geram benefício, escolha. E tudo isso daí podia ser feito por uma técnica bem simples, se chama análise de custo-benefício. A gente faz todo dia. A gente fez para vir aqui no Congresso. Os benefícios de vir aqui são maiores do que o custo, né? O benefício, tudo a gente faz esse tipo de análise. E existe algo bem preliminar, com custos paramétricos que o Brasil podia fazer. Então, Adibelo, você que é bom aí, esse projeto gera benefício ou gera custo? O que você acha? O Brasil não sabe, porque ele não faz esse filtro. Aqui é uma obra de adivinhação. Então, esse daí destrói riqueza, vai deixar a gente mais pobre. E esse aqui? O que você acha, Aristóteles? Então, esse aqui também destrói riqueza. E esse aqui, eu vou adivinhar, azulzinho, né? Bom, né? Então, você faz isso daí, descarta alguns projetos, e outros você qualifica. Perfeito, agora o decisor decide. E o que a gente constatou? Que a EPL, isso daí é uma falha de premissa, colocou 1.800 projetos na carteira. Aí a gente pensou, mas por que eles não fazem? Eles justificaram, não tem muito projeto, só que tinha uma abrinha de R$50 mil num plano estratégico, misturado com obras de 33 bilhões de reais. Como que você classifica isso daí? Era um peso morto que impossibilitava. E qual que é o efeito disso? Sem análise de custo-benefício, as nossas decisões não são transparentes. Você não sabe, a sociedade não sabe por que escolheu, por exemplo, Transnordestina, que está agora no parque. Não estou criticando Transnordestina, mas por que esse projeto e não outro? Não otimiza os recursos. Então a decisão, isso daí vai gerar emprego. Qualquer obra gera emprego, mas é gerar emprego durante a construção e depois ficar um elefante branco parado. E isso daí não é coisa do outro mundo, não. Os países desenvolvidos, a OCDE, praticamente todos os países fazem análise de custo-benefício. Por quê? Que filtra os projetos ruins. E aí a gente podia falar, isso daí é só na Europa. O Chile aqui faz análise de custo-benefício no plano estratégico e é sempre custo-benefício social. Beleza, como a gente não tem muito tempo, esse tema é extremamente relevante, que é a intermodalidade.
a gente verificou que não existia qualquer corredor logístico prioritário. Quais são os pontos que a gente vai priorizar? Não tinha isso daí. E qual que é o problema? Se a gente não faz esse tipo de análise, a gente prioriza uma ferrovia, não prioriza o porto. Às vezes até os dois existem, mas a capacidade da ferrovia não conversa com a capacidade do porto. A gente tem vários exemplos disso. Aí você termina a ferrovia, o trem fica esperando lá 10 anos para o porto ficar pronto, né? Então, a gente verificou falhas em tudo que pode se dizer de um plano. Em resumo, o que a gente viu? O Brasil tem um canhão, tem uma ferramenta muito poderosa, mas não está sabendo utilizar essa ferramenta. Falhas de governança e falhas na premissa usadas. E tudo isso daí levou o planejamento logístico a entrar numa lista que nenhum outro programa de governo gostaria de estar, que é a lista de alto risco do TCU. E é um grupo bem seleto mesmo, só tem 29 áreas que estão nisso daí. E o planejamento logístico é uma. A culpa não é só do PNL, lembrando bem, a culpa é todo esse histórico. E o que a gente recomendou? Aí é a parte mais difícil, gente. Nós, quanto auditores, não podemos sentar na cadeira do gestor e tomar as decisões, mas nós podemos recomendar melhorias. Então, uma das principais coisas é realiza um diagnóstico efetivo, vê o que gera mais impacto e isso passa para a próxima etapa. Reveja todos os objetivos. Não vão ficar nesses objetivos macro, não. Coloque metas, onde o Brasil quer chegar de fato em 2035. Nesse caso, a recomendação é para o próximo plano de 2050. E essa é a principal proposta. Não tem nada que vai melhorar mais a nossa eficiência logística no momento atual do que analisar os custos e benefícios, porque isso daí deixa para a sociedade transparente. Você quer investir num projeto que é ruim, a sociedade vai ver esse projeto de fato é ruim. Então a gente recomendou fortemente que incluísse análise de custo-benefício. E aqui entra os impactos ambientais, aqui entra os custos sociais, não é uma análise financeira comum. E uma mudança no normativo para que isso fosse institucionalizado. Na minha opinião, se isso for feito, a gente vai estar num novo patamar de análise no Brasil, muito mais transparente. E o foco na intermodalidade também. Então, agora a gente vai descansar, fica 10 anos e a gente audita de novo o PNL 2100. Seria isso o recomendado? Na realidade, a gente está acompanhando de perto. Entrou naquela lista de alto risco, o entendimento nosso, da nossa secretaria, vamos acompanhar para e passo. Vamos colocar mais 5 auditores acompanhando de perto. Porque simplesmente emitir um acórdão, colocar o papel, chega mais uma folha de papel na mesa do gestor. Aquilo tem 1000 outras demandas. Vamos acompanhar de perto todas as etapas. Então, o PNL é apenas a ponta do iceberg. Tem os planos setoriais e nesse exato momento nós estamos auditando os planos setoriais. Eu fiz um intervalo de uma semana para vir para cá, mas a equipe está fiscalizando. A gente teve há 2 semanas o painel de achados. Se vocês quiserem dar uma olhada lá na página do TCU, é bem interessante a gente ver se houve melhoria ou não. Não vou fazer spoiler aqui e também não é o caso, né? E qual que é o impacto? Por que a gente está colocando tantos auditores nisso? Porque a gente entende que se o Brasil de fato adotar essas recomendações, não só do TCU, mas da OCDE também, do FMI, do Banco Mundial, a gente vai ver uma melhoria significativa nesse país. E qual que é o benefício disso para a sociedade? É apenas 0,7% do PIB. Então, o Banco Mundial estimou que se a gente melhorar a nossa intermodalidade, a gente vai gerar 0,7% do PIB de benefício. E qual que é isso? 69 bilhões que vão deixar de ser desperdiçados todos os anos em transporte ineficiente, com impacto direto nas nossas exportações, na qualidade de vida da população.
Então é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente está dedicando tantos esforços, e a gente só vai parar quando isso daí melhorar de fato. Então a gente vai trabalhar incessantemente até que o planejamento logístico seja melhor. Então é isso, muito obrigado a todos.